Embora esse canal tenha começado com um assunto que antecedeu o carnaval e já antecipamos qualquer polêmica que poderia vir, não é necessariamente o carnaval o nosso tema. Até porque lá no meu perfil eu deixei um texto a respeito do ataque que sofremos como família conservadora. Mas bom, vamos dar seguimento a esse canal e, como eu disse, temos temas e assuntos propostos aqui para seguirmos e para conversarmos a respeito do assunto. Então seja bem-vindo ao canal Like Jesus. Bom, o que nós podemos aprender a respeito dos últimos dias vivenciados e das polêmicas envolvendo nós cristãos? Entenda que este canal ele não tem como objetivo formar militantes cristãos. Não é isso. É conversarmos e criarmos uma comunidade para falarmos necessariamente aquilo que precisa ser falado. Pontos fundamentais da nossa fé cristã para que sejam defendidos. Você sabia que você precisa estar habilitado para defender a sua fé? Não é uma defesa natural, não é uma defesa de que vamos ganhar brigas e argumentos, não é isso. Aqui o ponto é você estar fundamentado o suficiente para quando você ouvir uma mentira, você saber refutá-la, à luz da palavra, obviamente. E o tema que eu gostaria de propor para o vídeo de hoje é sobre Davi, o rei Davi. E sabe que, naturalmente falando, ele não tinha nenhuma característica física para ser rei. Mas o Senhor, ele vê aquilo que está dentro de você. Ele enxerga uma capacidade espiritual que o mundo não enxerga. E aqui é o principal fundamento que nós precisamos como cristãos, estarmos fundamentados na palavra. Eu vou citar aqui de forma breve um pouco da história de Davi, até o momento ali de Golias, porque nós precisamos espiritualmente estarmos conectados com tudo aquilo que tem se levantado contra nós e sabermos dar voz de autoridade, sabermos nos posicionarmos como cristãos e como família da fé. Em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, diz: Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Nessas leituras, nesses pequenos trechos, nós podemos aprender coisas poderosas. E a primeira é que as decisões de Deus, ela é primeiro estabelecida no céu e depois ela se manifesta aqui na terra. O rei Saul, ele estava vivendo em desobediência ao Senhor. Então Deus ele já procurava, ele já havia decidido, eu preciso encontrar um homem segundo o meu coração. E no decorrer da história, nós vemos exatamente esse contraste. A visão de Deus, ela enxerga o coração do homem. A visão do mundo tenta estabelecer as principais características físicas visíveis daquilo que achamos ser o melhor. E é então que Deus envia o profeta Samuel à casa de Jessé. E então passam-se todos os filhos de Jessé, todos são apresentados, mas Deus sinaliza que nenhum deles é o escolhido, o que seria ungido a rei. A Bíblia diz: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E então o profeta insiste na pergunta: os jovens acabaram? E Jessé responde: não, ainda falta o mais novo que apacenta as minhas ovelhas. Davi, ele já cumpria um papel, ele apacentava as ovelhas do seu pai. Ele não estava buscando ser visto, ele estava buscando apenas ser fiel no seu trabalho. Quando Davi chega, é nesse momento em que Deus diz para o profeta: levante-se e unja-o com óleo. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Então veja, uma ação espiritual acaba de acontecer diante de uma visão espiritual da parte de Deus. Jessé apresentou todos os seus filhos que naturalmente tinham uma aparência boa e seriam mais capacitados. Nós podemos aprender que nós podemos ter um coração segundo a vontade de Deus. E não importa aquilo que você esteja fazendo hoje, o Senhor, ele vai te capacitar. Ele vai estar com você e ele vai te encontrar aonde você está.
Existem trabalhos aqui nessa terra, existem posições, existem níveis de influência, num contexto de que, naturalmente, sendo impossível, somente o Senhor pode te colocar lá. Até porque essas posições elas podem estar sendo ocupadas hoje por homens e mulheres sem o conhecimento das Escrituras, sem saber como governar ou ser prudente diante dos olhos do Senhor, sem saber como tomar boas decisões guiadas pelo Espírito. E um ponto interessante aqui é que após Davi ser ungido, ele não se torna rei logo em seguida. Ele não recebe a coroa e a capa. A partir do momento em que o Espírito de Deus começa a estar com Davi, ele é capacitado. Ele começa a viver uma vida tão confiante de que Deus estava com ele, que a Bíblia vai citar 2 pontos importantes na trajetória de Davi. O momento em que ele enfrenta um leão e vence, e o momento em que ele enfrenta um urso e vence. Mas entenda, aqui ele sabia que Deus podia livrá-lo e guardar todo o rebanho. Davi sabia do seu trabalho. E aqui a Bíblia vai citar que Deus o livrou. Deus estava com ele. E esse ponto é muito importante para a fase a seguir que eu quero chegar com você. A fase a seguir era que mesmo Davi sendo ungido, mesmo o Senhor estando com ele, ele não saiu da posição de obediência a seu pai. Ele continuava sendo pastor. Até que em um momento da história, o exército dos filisteus chega para enfrentar o exército de Israel. Eles eram conhecidos como o exército de Deus, o exército do Deus vivo. E olha que interessante, eles tinham o título, mas a partir do momento em que os filisteus levantam um gigante para afrontá-los, nenhum desses homens tiveram coragem em confiar no Senhor para enfrentá-lo. Golias, ele afrontava a Deus. Ele afrontava com palavras, e isso afrontava todo o exército, deixava todo o exército com medo. E a Bíblia vai citar que isso já durava 40 dias. E Jessé envia Davi para levar comida aos seus irmãos. Entende? Ele não foi para a batalha, ele não foi como um escolhido para batalhar. Quando Davi chega no acampamento, ele ouve essas palavras do enfrentamento de Golias ao próprio Deus. E é daí onde surge uma das frases mais icônicas que nós vemos na Bíblia, de alguém que conhece a respeito de Deus, que conhece a respeito do seu Senhor. Quando nós chegamos em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, e ele diz: quem é este incircunciso filisteu para enfrentar os exércitos do Deus vivo? Aqui Davi sabia, o exército pertencia a um Deus vivo. Aqui Davi sabia de que essa batalha não seria ganhada de forma natural. Assim como Deus esteve com ele, o livrando do urso e do leão, agora ele está diante de todo um exército. Somente um jovem que confiava no Senhor teve a ousadia de confrontar o gigante que lançava palavras contra o seu Deus. Porque aqueles que faziam parte do povo de Deus tinham uma aliança. E essa aliança era a circuncisão. Então, no momento em que ele chama ali Golias de incircunciso, ali ele reforça de que era uma pessoa sem aliança com Deus, não fazia parte do povo de Deus, estava atacando diretamente uma aliança que Deus havia feito com o seu próprio povo. E aqui, todo o exército possuía a aliança com o Senhor, mas para aquele momento, para aquela circunstância, essa aliança não estava valendo de nada. E aqui o que Davi reivindica é justamente isso. Ele diz: quem é você que não possui aliança com Deus? Você não conhece, você não sabe o que você está dizendo, você está confrontando um Deus que é vivo. Ou seja, ele tinha comunhão com o Senhor. Ele traz aqui o conhecimento de que Deus tinha o livrado do urso, ele tinha o livrado do leão. Então ele possuía comunhão com o Senhor, a ponto de questionar para trazer de forma clara o que diferenciava ele de Golias. Ou seja, ele tinha aliança com Deus, ele sabia que Deus podia protegê-lo. Então aqui, Davi consegue uma oportunidade para chegar diante do rei, contrariado, né, pelos seus irmãos, mas ele consegue. E o rei aqui vai novamente olhar para a aparência natural de Davi e dizer que ele ainda não pode batalhar porque ele ainda é jovem. E então Davi, ele usa do seu histórico com o Senhor, daquilo que ninguém sabia, que eram as suas batalhas internas com o Senhor. No versículo 37 de 1 Samuel 17, Davi diz o seguinte diante do rei:
O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Aqui Davi, ele estava plenamente convicto daquilo que o Senhor podia fazer a respeito dele. Que ele estava plenamente convicto de que essa vitória não era baseado na força ou no entendimento dele, mas no que o Senhor podia fazer. E ali ele escolhe somente um cajado, 5 pedras e uma funda, uma espécie de um estilingue, vamos assim dizer. E Golias zomba de Davi. E novamente nós vemos a resposta de alguém que sabe o que está fazendo, que conhecia o Deus que estava com ele. Davi responde dizendo: Tu vens contra mim com espada e com lança. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aqui ele sabia que a batalha não era o jovem Davi contra Golias, mas que ali ele representava o Senhor. Era o Senhor quem batalharia por ele, e era o Senhor quem estaria lutando nesse momento contra Golias. O que eu e você, como cristãos, nós precisamos tomar posse, nós precisamos tomar posição em momentos como esse. Nós precisamos compreender que essa batalha não é contra nós. O mundo, ele tem tentado cada dia mais zombar da família, zombar dos princípios cristãos, estabelecermos a nossa fé em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, como intolerância religiosa. Mas deixa eu dizer para você, a única coisa que nós precisamos é saber que o Espírito do Senhor habita em nós. E que essa posição de defendermos a nossa fé não é uma posição natural. Lembra o que eu falei logo no início? Eu não quero criar aqui militantes cristãos. O que eu quero é te relembrar que você tem a capacidade de vencer todas essas afrontas com o Senhor que está junto de você. É Ele quem vai lutar essas batalhas por você. Você precisa de ter comunhão com o Senhor, gastar tempo com a sua palavra, gastar tempo com as verdades estabelecidas na palavra e que elas sejam verdades no seu coração. Como eu falei, todo um exército, ele tinha ali uma aliança de circuncisão com o Senhor, mas aquela aliança, o pertencimento ali ao Senhor não queria dizer nada, porque provavelmente era um exército que não tinha comunhão com Deus. Eles não conheciam o Deus a quem eles lutavam, a quem eles serviam. E aqui um único jovem, com todo esse entendimento, com toda essa experiência no particular, no secreto com o Senhor, ali um único jovem foi capaz de derrubar com uma única pedra o gigante dos filisteus. Ele foi capaz de entender que o Senhor foi quem lutou aquela batalha. Então pode ser o gigante que for que se levantar, a mídia que for para se levantar contra a nossa fé, contra os nossos princípios, nós precisamos entender aqui que essa não é uma batalha nossa. Não é eu e você que vamos lutar de forma natural todas essas batalhas. E o equilíbrio aqui é que sim, cabe a nós buscarmos posições naturais para tomarmos medidas cabíveis, né, diante da lei, as vias, né, políticas necessárias, mas aqui é um grau de influência em todas as áreas que nós sempre vamos estar confiando no Senhor. Na área que você está, no trabalho que você exerce, você ter comunhão com o Senhor vai fazer com que o que quer que seja levantado na área da sua influência, o Senhor quem vai lutar e batalhar por você. O que você precisa? Você só precisa de uma posição de comunhão e saber se levantar contra as mentiras que o mundo tem estabelecido contra a igreja. Bom, e para a gente finalizar, seguindo o texto, ele diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Ou seja, aqui Davi, ele já vai para essa batalha confiante de que o Senhor venceria. Ele vai para essa batalha para estabelecer aquilo que já havia sido estabelecido no céu, e de que só havia um Deus em Israel. O Senhor o entregaria nas mãos do gigante. Essa deve ser a nossa confiança no Senhor. Nós sempre vamos vencer baseado nas verdades estabelecidas na palavra. Nós sempre vamos vencer com a capacidade de Deus que já possui dentro de nós. Nós sempre vamos vencer quando uma afronta vier contra nós, nós liberarmos a palavra de Deus. Você consegue entender aqui comigo o ponto que eu quero chegar?
Então, mais uma vez eu reforço, nós temos a capacidade de desenvolvermos uma comunhão com o Senhor a ponto de estarmos sempre à frente das afrontas do mundo. Nós sempre teremos uma palavra de vitória, nós sempre teremos uma palavra de verdade, uma palavra final, uma palavra em que o Senhor sempre vai se revelar o Deus maior do que a circunstância, o Deus maior do que as afrontas. Nós precisamos revelar o Senhor através da nossa vida todos os tempos, com resultados. Aqui Davi estabeleceu que só haveria um Deus conhecido em toda Israel. Ou seja, a sua vida precisa frutificar a respeito do único Deus verdadeiro. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós já temos a vitória. Nós já temos a vitória em Jesus Cristo. A cruz é o nosso ponto de partida, o ponto de vitória. Nós já somos vencedores nele. O que nós precisamos é estabelecermos um padrão de vida nessa terra, que é um padrão de comunhão, que é um padrão de obediência, que é um padrão de entender quem Deus é na minha e na sua vida. E eu finalizo com uma citação de um grande pregador chamado John Wesley, onde ele disse: "Dá-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo." Ou seja, o que nós precisamos temer nesse mundo? Nós precisamos temer o pecado, nós não precisamos temer pessoas, nós precisamos temer estarmos de pé e não cairmos. Mas na força do Senhor, o Senhor nos capacita, o Senhor nos mantém de pé. E aqui na sua citação finaliza: "E que nada desejam senão o Senhor." Nós precisamos desejar a sua palavra, nós precisamos desejar a sua sabedoria, desejar a dependência do Senhor. Nós estamos vivendo um mundo onde as informações e as conexões digitais, elas estão tão fortes que as pessoas, elas estão perdendo a conexão espiritual com o Senhor. Elas estão perdendo conexões espirituais que nós devemos ter com a palavra. Tem um momento em que Paulo, instruindo a igreja, ele fala para que não sejamos levados por todo o vento de doutrina. E o que tem acontecido hoje? Pessoas têm pregado tudo aquilo que elas desejam. E aqui pregar, entenda, eu não estou falando somente de Bíblia. Eu estou falando de que as pessoas, elas pregam aquilo que elas acreditam. E você encontra pessoas falando a respeito de tudo. E se você não tem comunhão com o Senhor, você já não sabe mais discernir o que é verdade e você é levado. Então eu quero finalizar esse vídeo te convidando a tomar uma posição diante de Deus, do qual você vai assumir verdadeiramente um tempo de se dedicar a uma comunhão através da palavra, onde você vai se desligar um pouco dessas opiniões do mundo, do que os outros pensam a respeito de você, ou do que o mundo tenta dizer a seu respeito, e você vai buscar no Senhor essas respostas. O Senhor tem a resposta de quem você é, o Senhor tem a resposta do que você tem, o Senhor tem a resposta a respeito do seu futuro. O mundo, ele tem caminhado para a autodestruição. As pessoas, elas estão constantemente atacando umas às outras. Se você não concorda ou se você não faz parte do que está predominando do mundo, você é descartado. Eles estão vendendo uma libertinagem como se fosse uma liberdade, mas o mundo, ele nunca vai conseguir proporcionar aquilo que somente Deus pode proporcionar. Somente Deus pode te proporcionar paz, somente Deus pode te proporcionar uma verdadeira liberdade, somente Deus pode te proporcionar um futuro glorioso. O que nós precisamos? Deus só nos chama para uma coisa: comunhão, termos tempo com a sua palavra, dedicarmos a nossa vida a Ele, viver uma vida digna ao Senhor, é somente isso. E todos esses benefícios, todos esses livramentos do Senhor para sua vida, para sua família, para o seu futuro. O mundo coloca isso, estabelece isso como uma prisão, como uma mentira, como uma caixa quadrada e que você só vai viver a partir daquilo ali. O que eles pedem? Deixe você ter a consciência do mundo, deixa você ter a consciência do que é o certo, do que é o errado. Isso é um tema para um outro vídeo, mas entenda. O que o mundo tem te apresentado é simplesmente uma oportunidade de você viver no seu próprio entendimento, longe das verdades da palavra. Bom, fica aqui o meu convite mais uma vez. Gaste tempo. Tenha comunhão com o Senhor.
Se dedique a buscar respostas na palavra de Deus a respeito do seu propósito, a respeito da sua vida, a respeito do seu futuro. E para você que ficou até aqui, deixa seu comentário, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, porque aqui, mais uma vez, eu reforço. O propósito do Like Jesus é criarmos uma comunidade onde a verdade de Deus sempre vai ser estabelecida, pregada e falada, custe o que custar. Eu sou o Thiago Marques e até o próximo vídeo.